Arcadismo no Brasil. Autores: Tomás Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama, Santa Rita Durão. Esse trabalho que vocês vão fazer sobre o arcadismo no Brasil, com esses autores, mais alguns outros que nós vamos fazer pesquisa, está relacionado ao caderno 1, unidade 1, do caderno do sistema estruturado. Então, nós vamos avançar mais um pouquinho. Atividade. Assista aos vídeos e faça o que se pede. Você vai assistir esse vídeo aqui, Terra de Minas, o Ciclo do Ouro, 2/5. Esse filme, O Marte da Independência, Tiradentes, 1977. São esses dois vídeos que vocês vão ver. O primeiro vocês vão ver na íntegra, ele todo. E o segundo, né, esse aqui, o 2, vocês vão ver apenas uma parte do filme. Fique bem claro. O que vocês vão fazer? Escrevam um comentário sobre o tema proposto. Desculpa aqui, vou só dar uma arrumadinha. Aqui ficou junto sobre com o... Aí, pronto. Escreva um comentário sobre o tema proposto, apontando os aspectos principais. Documentário, Terra de Minas, o Ciclo do Ouro, 2/5. Ok? E o segundo, o que vocês vão fazer? Preste bem atenção. Faça um comentário crítico sobre a parte do filme que nós vamos assistir, que eu vou passar para vocês. Então, eu vou deixar o filme correr da parte onde que eu acho que é interessante, que é do Marte da Independência, e o primeiro vai ser ele completo, ok? Então, vamos lá. Vamos ver primeiro a Terra do ciclo. Para a nossa viagem, né, pelo Ciclo do Ouro, na segunda reportagem da série especial em alta definição, os nossos repórteres contam que a corrida pelo metal precioso exigiu pulso firme ali da coroa portuguesa, sabe, Josina? Já naquela época, porque a metrópole se organizou, né, para frear os exploradores que sonegavam impostos, mas se deparou com a criatividade de quem, naquela época, já inventava de tudo para burlar o fisco. Imagine Vila Rica com mais gente que algumas cidades da Europa, dos Estados Unidos. Era o ouro, atraindo moradores, lotando as senzalas da antiga Ouro Preto. Paris, talvez nessa mesma época, tivesse um número parecido, 80, 60, 70 mil habitantes. Tinha mais habitantes do que Nova York. Era uma cidade famosa no mundo inteiro. Era muita gente e pouca estrutura. Há várias notícias na primeira metade do século XVIII de crises de abastecimento que geravam grandes ciclos de fome, as pessoas não tinham o que comer. A missão de trazer alimentos era dos tropeiros. Era uma vida para homens corajosos e resistentes. Os tropeiros ficavam longos períodos nas estradas, muitas vezes desbravando caminhos nunca antes percorridos. Mas sempre encontravam um apoio ao longo das viagens. Os que vinham, por exemplo, do sertão de Minas e também lá do interior da Bahia trazendo gado, contam os historiadores, ficavam sempre hospedados, acredite, aqui na igrejinha de Soledad, em Sabará. O professor mostra como os tropeiros deveriam se sentir bem em um lugar lindo, tão especial assim. Tem 3 quartos aqui. E aqui, por exemplo, é o último onde dá o banheiro. Eles acabavam assistindo a missa também, né? Eles acabavam assistindo a missa, vinham rezar também, porque era a função deles parar para rezar e para descansar. Não havia praticamente alimentação, vinha tudo de fora. E eles então voltavam com ouro. Uma galinha, por exemplo, custava uma fortuna. Um frango que no Rio custasse, por exemplo, R$700, né? Aqui ele passava a custar 1.000, 1.200, 3.000 réis. O comércio de alimentos era muito disputado e, claro, o do ouro também. Uma das batalhas mais sangrentas foi a Guerra dos Emboabas, uma disputa entre portugueses e paulistas pelas áreas de exploração do metal precioso. Foi o conflito que mais impactou a história das Minas Gerais em termos de mortes, em termos de enfrentamentos.
Ele se estende ao longo de quase uma década. E no final a coroa foi a grande vencedora. E a coroa falou, se o conflito é esse, então eu me coloco lá dentro e a partir de agora eu sou a autoridade. Um governador foi nomeado, Antônio de Albuquerque. O arraial do Ribeirão do Carmo, que vira vila, assume um importante papel. Mariana foi o primeiro arraial, primeira vila, primeira cidade e primeiro bispado de Minas Gerais. O nome Mariana, que só é definido em 1745, foi uma homenagem à dona Maria Ana, mulher do príncipe Dom João V. O quadro está na Câmara Municipal, que também foi a primeira Câmara de Minas. A Câmara era o espaço que era ocupado pelos chamados de homens bons. Eles criavam as leis, executavam as leis e também faziam os julgamentos das pessoas que cometiam qualquer tipo de crime que lesavam a coroa portuguesa. O castigo era no meio da praça. Sendo livre, escravo, preto ou branco, cometer um crime contra a ordem pública, um crime de lesa majestade, a pessoa estava sujeita ao castigo pelo origem. Foram anos de fartura e a coroa apertou o cerco. Queria arrecadar mais. A metrópole, então, se organizava nos 4 cantos de Minas. Era neste lugar estratégico, às margens do rio Tripuí e bem na entrada da antiga Vila Rica, que viveu João Rodrigues de Macedo, um português que tinha a missão de arrecadar impostos aqui e enviar tudo para a coroa. Hoje só restaram ruínas, mas elas nos mostram bem como era imponente a moradia do contratador. Seriam criadas ainda as casas de intendência, como esta, que hoje abriga o Museu de Sabará, para controlar duramente a circulação do ouro na colônia. E aqui já era registrado a quantidade de ouro trazido e retirada a parte destinada ao rei. O ouro era colocado em recipientes como este aqui, de cerâmica refratária, são chamados cadins. Depois era virado, esse ouro líquido era virado em formas como esta aqui, chamada de rilheira. Essa forma fazia, então, a barrinha de ouro, ou o lingote de ouro. Para comprar escravos, produtos no comércio, era preciso usar barras de ouro com um selo da coroa. É que esta era a prova de que aquele ouro era de fato legalizado, ou seja, 1/5 dele já havia sido recolhido para Portugal. E eram prensas como esta aqui que faziam as marcas nas barrinhas. Só que estes detalhes exigiam criatividade da coroa portuguesa. Anualmente, a coroa mudava o desenho desse selo. Desde aqueles tempos, os homens já buscavam uma forma de burlar o imposto que era cobrado pela coroa. E copiavam o selo da coroa portuguesa nessas barrinhas. Há uma grande curiosidade sobre esta antiga casa de intendência. Historiadores contam que ela seria a única no Brasil com esta estrutura. No primeiro andar funcionava o controle da produção do ouro. No segundo, uma moradia. O intendente português e sua família viviam aqui. O museu mostra o estilo glamuroso da época, mesas para banquetes, quartos, gabinete do intendente. Mas alguns móveis tinham outras funções. Um segredo. Ela se levantava para que fosse guardado aqui algum objeto de valor ou algo que se quisesse esconder na época. Vem daí aquela expressão escondendo ouro, você está escondendo ouro. Amanhã você vai ver as revoltas que a cobrança severa de impostos gerou. A personagem da Inconfidência que até hoje anda pelas ruas de Ouro Preto. Vira saia, o ladrão que se especializou em roubar o quinto do ouro. Antônio Francisco Alves, um homem rico, bem relacionado na cidade. História ou lenda? YouTube Premium é o YouTube Dentro de bem sem pouco anúncios. tempo não terá mais preocupações com essa dívida. Acesso exclusivo a todo Aliás, se conteúdo dívida existe, já pode considerá-la paga. O que quer dizer com isso? Ou antes. O coronel poderá pagá-la com alguns barris de pólvora e seus 200 escravos armados de espingardas e foices. Uma rebelião? Para um Brasil independente, para um Brasil república, para um Brasil livre do jugo português. Mas é uma loucura. Talvez. O senhor coronel tem algum compromisso esta noite? Naquela mesma noite eu fui pela primeira vez à casa do advogado Dr. Cláudio Manuel da Costa, quando conheci todos os conspiradores. Pela primeira vez participei de uma reunião. Tenho comparecido a todas as outras para ficar ciente de todos os detalhes. E quanto aos detalhes? Repito, senhor governador. Se venho à presença de Vossa Excelência, é pela necessidade. Sim, Excelência, os detalhes. Contar-vos-ei a reunião de ontem. Foi praticamente um balanço da conspiração. A Revolução realizará a separação do Brasil de Portugal e proclamará o governo republicano. A capital da República será em São João del Rei. O governo será rigorosamente democrático.
A importação e exportação serão inteiramente livres. As fábricas poderão funcionar livremente em qualquer parte do país. Pretendem abolir a escravidão. Até uma bandeira idealizar alguma frase. Libertas quaesteratam. Liberdade, ainda que tardia. Liberdade. E para quando pretendem eles essa revolução? No dia em que Vossa Excelência decretar a derrama. Todos os conspiradores serão avisados pela senha. Tal dia é o dia do batizado. Nesse dia, ao anoitecer, os conspiradores entrarão na cidade ruidosamente, gritando vivas a liberdade. Nessa ocasião, o tenente-coronel Francisco de Paula Freire de Andrade sairá à rua com o regimento que comanda. O pretexto, Excelência, é abafar a revolta, mas na verdade virá colocar-se ao lado dos revoltosos. E eu serei preso? Sim, Vossa Excelência e Vossa Excelentíssima família serão presos e mortos. Ontem é que ficou decidido a morte de Vossa Excelência, da senhora Viscondessa e de vossos filhos. E com que forças contam eles? Com que forças contam eles para um movimento tão grande? Sábia pergunta, senhor governador. Aliás, na reunião de ontem, depois de feito o balanço, foi o ponto mais importante da discussão. Contamos com a maioria das forças da capitania, o Regimento dos Dragões. Eu não entendo nada de assuntos militares. Mas, ao que me parece, nós temos as forças necessárias para contar com a vitória. Perdoem-me, senhores, mas eu não penso assim. Tem alguma observação a fazer, Alferes? Precisamos contar com as adesões das outras capitanias. Do contrário, seremos inteiramente vencidos. Precisamos ter a nosso favor as tropas do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, do Espírito Santo, enfim, de todas as regiões vizinhas. Em todas essas regiões, o governo português tem regimentos bem armados e facilmente os enviará contra nós. Senhores, precisamos ter, ao menos, a adesão das tropas do Rio de Janeiro. E como poderemos ter esse apoio? Indo conspirar nos quartéis do Rio. Mas isso é uma loucura, Alferes. A nossa causa merece que por ela se façam loucuras, meu caro comandante. Mas nos quartéis do Rio? Se me der licença, eu partirei amanhã. E ele já partiu? Parte esta noite, Excelência. Esta noite. O senhor vai segui-lo. Não vai perdê-lo de vista um segundo sequer. Uma vez no Rio, o senhor entregará pessoalmente uma carta minha ao vice-rei. E de lá vai me escrever contando detalhadamente todos os passos que esse alferes der. Naturalmente, Excelência. Agora espere na sala ao lado enquanto escrevo a carta ao vice-rei. Naturalmente, Excelência. Não pude deixar de ouvir. Terão o que merecem. O senhor, meu marido, confia neste homem. É um canalha integral, capaz de me prestar serviços que um homem de bem não prestaria.
A morte de Vossa Excelência, da Senhora Viscondessa e de vossos filhos. Majestade, o coronel seguiu Alferes o tempo todo? Sim, Majestade. Acompanhei-o de perto durante toda a viagem. Mal ele deixava uma localidade, chegava eu. Por todo o caminho, o Alferes fez propaganda da Revolução. Encontrou vozes favoráveis, mas também encontrou opiniões inteiramente contrárias. Pousou apenas 2 vezes para descansar. A primeira, em Varginha, onde pernoitou. A segunda, no sítio das Cebolas, onde também pernoitou. Aliás, no sítio das Cebolas, se me permite, Majestade, ajudou no parto de uma negra escrava. Ai, meu Deus do céu. Está bem, calma! Agora saiam todos, vamos! Você espera um minuto. Senhor? Traga bastante água fervendo e sabão. Sei. E também alguns panos limpos. Tá bom. Vamos, logo! Já vai passar. Já vai passar. A criança que vai nascer... Eu devo seguir amanhã cedo viagem para o Rio de Janeiro. Mas volto. Volto para reconhecer essa criança. Aqui o senhor é chamado o homem que tira dentes. Como é o seu nome? Joaquim José. E onde ele vive aqui no Rio de Janeiro? Numa casa na Rua dos Latoeiros. Venha comigo, coronel. Majestade. Beijo-vos os pés, senhora. O senhor sujaria os meus sapatos. Mas se o governador suspendeu a derrama, é sinal de que ele sabe de alguma coisa, ou pelo menos desconfia. Teríamos sido delatados. Mas por quem? Essa suspensão da derrama agora significa que ele já sabe de tudo. O que devemos fazer é procurar Barbacena imediatamente. Diremos que através de uma carta anônima estamos sendo sondados para participarmos de um movimento separatista, não acha? Você tem razão, Maciel. Um baseado. Perguntei o que significa isto. Ordens do senhor governador. Espere, sargento. Somos súditos leais à coroa portuguesa. Nada temos a temer. Perdoe-nos, padre. Em nome do vice-rei, padre, considere-se preso. E desde quando o ministro do rei tem autoridade para prender um ministro de Deus?
tenho a casa cercada, Alferes. Não poderá escapar. Por favor, não me obrigue a matá-lo. Mas os padres? Eu cumpro ordens do vice-rei. Perdoe-me se interfiro, senhor meu marido. Mas não deve ignorar a força e a influência do clero. Todos serão presos e julgados no Rio de Janeiro. E quanto aos padres, serão presos e remetidos imediatamente para Portugal. A rainha pessoalmente cuidará dele. Mas por que a rainha? Por que não o senhor, meu marido? A rainha está louca. E todos nós sabemos disso. E dentro de sua loucura, é até capaz de permitir que se consuma um movimento como este. O senhor, meu marido, tem os nomes de todos os conspiradores. Prenda-os. Mate-os. Planejaram a morte de meus filhos. Queriam a minha cabeça. Pois bem, eu quero. Eu exijo a cabeça de todos eles, que sejam enforcados e que depois tenham suas cabeças cortadas e penduradas nas árvores do nosso jardim, para que meus filhos possam apedrejá-las. O senhor, meu marido, tem autoridade absoluta para fazer o que bem entende neste lugar imundo. Pois bem, faça-o! Saiam! Saiam! Nome? Joaquim José da Silva Xavier. Profissão? Alferes do Regimento de Cavalaria Paga de Minas Gerais. Nome dos pais? Domingos da Silva dos Santos e Antônia da Encarnação Xavier. Solteiro ou casado? Solteiro. Naturalmente conhece as razões de sua prisão. Não, senhor. Não conheço. Obrigado, coronel.
Vai continuar insistindo que não conhece as razões de sua prisão? Não conhece. Não. Não conheço. Fique lá. Fique lá! Me ajudem aqui, por favor. Me ajudem com meu pai. Como vê, alferes estão todos presentes. Com exceção do Dr. Cláudio Manuel da Costa, que enforcou-se na prisão em Vila Rica. Conhece este homem? Sim. Alferes do meu regimento. Seu sócio na conspiração de Vila Rica. Responda! Apenas conheço esse homem como alferes do regimento que comando. Nada mais. E o senhor? Realmente, eu conheci esse homem. Conversamos certa vez. Tinha ideias separatistas. Falou-me de uma possível revolução que separaria o Brasil de Portugal. Considerei um louco. Conversou com o senhor também? Sim, conversamos. Todavia, procurei afastar-me dele quando percebi que tinha alma devorada por ideias de república e separatismo. Aliás, era tido entre todos nós como um desequilibrado. Sim, um desequilibrado. Não devíamos ter permitido que ele frequentasse nossas casas. Eu mesmo argumentei que ele acabaria por nos colocar em situação difícil. Eu não sei porque estou aqui. Eu nunca vi esse homem. Eu não conheço esse homem. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo desequilibrado? Eu completamente desequilibrado. Leve-nos! Leve-nos!
Se o senhor me permite, que conste do meu depoimento, senhor, que essas pessoas acusadas de cumplicidade comigo nenhuma culpa têm. No meu sonho louco, sempre procurei conversar com as pessoas sem medir com quem, lugar ou ocasião. Só eu sou o responsável de tentar uma rebelião em Vila Rica. Sou o único responsável. E se de algum crime devo ser acusado, que me acusem de querer a liberdade da minha pátria. Joaquim José! Joaquim José! Joaquim José! Joaquim José! A coroa portuguesa, dentro do mais elevado espírito de imparcialidade, respeito e humanidade, condena os réus Francisco de Paula Freire de Andrade, José Álvares Maciel, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Domingos de Abreu Vieira, Francisco Antônio de Oliveira Lopes, Luiz Vaz de Toledo Pisa, Tomás Antônio Gonzaga, José Rezende da Costa, José Rezende da Costa Filho, Domingos Vidal Barbosa,
A que, com baraço e pregão, sejam levados pelas ruas públicas ao lugar da forca e nela morram morte natural e para sempre. Para que estas sentenças sejam executadas, que se levante no campo de São Domingos uma forca em lugar bem alto. Clemência, meu senhor! Clemência! Clemência! Clemência, meu senhor! Eu quero. Eu peço perdão, Araí. Eu peço perdão. Eu não quero morrer. Eu não posso morrer. Eu nada fiz. Eu não tenho culpa nenhuma. Eu não quero morrer. Não posso morrer. Não, por favor, por Deus, não posso morrer. Não. Perdão, meu senhor. Perdão para o meu filho. Ele é uma criança ainda. Justiça. A justiça já foi feita, meu pai. A justiça foi feita para todos nós. A justiça foi feita para todos nós. Por Deus. Por Deus. Para todos nós. Parem com isso. Por favor, parem com isso. Parem com isso. Parem! Igualmente condena o réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha o Tiradentes, a que, com baraço e pregão, seja conduzido pelas ruas públicas ao lugar da forca, e nela morra morte natural, e para sempre. E que depois de morto, lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica, onde no mais público lugar será pregada em um poste alto, até que o tempo a consuma. E que o seu corpo seja dividido em 4 quartos e que sejam pregados em postes pelo caminho de Minas Gerais, nas localidades de Varginha e Cebolas, onde o réu teve suas práticas infames, até que o tempo também os consuma. Declara o réu infame e seus filhos e netos, tendo-os, e que os seus bens revertam para o fisco e a Câmara Real. Que a casa em que vivia seja arrasada e depois salgada, para que nunca mais no chão se edifique. No mesmo chão se levantará um padrão, pelo qual se conserve em memória a infâmia deste abominável traidor. Rio de Janeiro, 18 de abril de 1792. Sempre disse, durante todas as vezes em que fui interrogado, que em mim, só em mim fizessem justiça. Não quero levar atrás de mim tantos infelizes. Sou a causa da morte destes homens. 10 vidas eu tivesse, 10 vidas eu daria para salvar as vidas destes homens. Se Deus me ouvisse, só eu morreria. Não eles. O que aconteceu durante esses 3 anos não foi um processo. Foi uma farsa.
E o senhor, meu marido, mais do que ninguém sabe que foi uma farsa. Há quase 2 anos está de posse de uma carta da rainha, comutando todas as penas de morte e transformando-as para o degredo. Já não bastavam 3 anos que aqueles homens ficaram apodrecendo no cárcere. Seria preciso ainda a tortura infinita de uma sentença de morte. Por que deixá-los de joelhos pedindo por perdão, clamando por clemência? Para mostrar a superioridade do reino sobre a colônia? Isso foi um crime atroz, um crime brutal. Pena minha esposa não ter visto o espetáculo desta noite, quando foi anunciada a comutação das penas de morte. A festa que fizeram. Riam, gargalhavam, abraçavam-se uns com os outros e davam vivas à rainha. Até ele sorria e dava parabéns aos companheiros que escaparam da forca. Ele quem? Todas as penas de morte foram comutadas, transformadas para o degredo, pois não? A coroa precisa enforcar ao menos um, para que sirva de exemplo. Espere, senhor, meu marido. É um erro. Enforca-se um homem, mas cria-se um mártir, um símbolo. E este povo só está precisando de um símbolo para ganhar a guerra de sua independência. E esse símbolo, não importa seja uma cruz, um pelotão de fuzilamento ou uma forca. Impeça que esse crime, que esse erro seja cometido. Só ele ficou de pé, de cabeça erguida, praticamente pedindo a morte. Pois que morra na forca. Então, assistido o documentário e assistido parte do filme, chamo atenção mais uma vez, faço comentário crítico sobre a parte do filme Marte da Independência, Tiradentes. Por favor, não quero apenas um comentário qualquer, eu quero um comentário dentro daquilo que foi trabalhado nessa produção. Eu não passei o filme todo porque era muita coisa, mas essa parte das partes das quais eu achei melhor passar para vocês, serve de uma reflexão
de alguém que morreu pela pátria e lutando pela independência do Brasil. Fica assim, então, a orientação desse trabalho. Bom trabalho para todos.